Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Eu vou falar sobre esse artigo publicado em julho na Anestesia e Analgesia, que faz considerações sobre a utilização da metadona e a sua inclusão no projeto ERAS, o protocolo, as estratégias de preparo do paciente para que ele tenha uma alta hospitalar mais rápida e em melhores condições. Então, a metadona é uma substância opioide que tem uma ação agonista nos receptores Mi, e que tem também umas outras ações muito importantes e por isso tem ganhado bastante espaço na sua utilização em vários setores da medicina, especialmente na anestesia. Atua como antagonista no receptor NMDA, que sabemos é diretamente relacionado com cronificação, intensificação de dor no pós-operatório, além de inibir a recaptação da serotonina e também da noradrenalina. Com isso, diminui a aferência nociceptiva central, diminuindo também a sensibilização, além de ter uma ação considerável na inibição de respostas inflamatórias ao trauma e à cirurgia. Em relação à sua farmacocinética, ela é bastante interessante, principalmente no cenário de cirurgias que tem propensão à dor intensa no pós-operatório, uma vez que, apesar de ter alguns efeitos colaterais indesejados ligados à sua família, família dos opioides, ela tem uma ação máxima, um pico de ação máximo, um pico de concentração sérica máxima em torno de 5 a 8 minutos. Então, em relação aos efeitos colaterais principais, se a cirurgia vai ser desenvolvida com a técnica de anestesia geral, essa curta latência implica em alguma segurança, já que o paciente vai ser submetido aos riscos ou aos efeitos colaterais principais da metadona no momento em que esses efeitos colaterais principais já vão estar sendo tratados. O principal risco dos opioides em geral é a depressão respiratória, e se esse pico máximo de efeito vai se dar ali em torno de 5 a 8 minutos, é o momento em que o paciente está entubado, está começando a cirurgia. Então, a proteção a esses efeitos, contra esses efeitos colaterais, já vai estar sendo automaticamente realizada. Em doses baixas utilizadas, e as doses preconizadas para analgesia perioperatória na ordem de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo de peso. Então, essas doses elas vão ter o seu efeito esmaecido ou reduzido ao longo da sua diminuição da sua concentração sérica, que vai ser predominantemente via redistribuição ou distribuição a outros tecidos. Então, você administra a substância no paciente e, no primeiro momento, essa substância vai atingir o órgão-alvo, já vai se distribuir a outros tecidos, automaticamente sua concentração sérica vai sendo reduzida. Diferente daquele paciente de tratamento ambulatorial ou residencial, que tratando dor crônica ou outra situação que indique o uso ambulatorial da metadona, essa substância vai sofrer a distribuição inicial, mas ela vai ser administrada de maneira regular, em alguns casos, e além da distribuição, há uma saturação dos outros tecidos e o passo seguinte, ou a segunda etapa da meia-vida da substância, vai correr por conta da sua metabolização e eliminação. A duração de efeito é mais ou menos a duração de efeito mais intenso, de 4 a 8 horas em relação à sua analgesia aguda, embora ela produza efeitos benéficos, como vai ser visto posteriormente, que podem perdurar por dias, semanas e até meses. A dose é mais elevada, como disse, então, como aquela dose utilizada de maneira ambulatorial, vai sofrer o efeito da sua meia-vida, que é extremamente elevada, de 15 a 60 horas,
e, por isso, o grande risco da administração de doses altas ou de doses mantidas por longo tempo, uma vez que a farmacocinética do paciente vai ser bastante variável segundo suas características de metabolização, entrando aí as questões relacionadas ao padrão genético do paciente que vão ditar a sua capacidade de eliminação mais ou menos rápida. Portanto, o polimorfismo genético é muito importante na utilização dessa substância quando utilizada por tempo mais prolongado, mas isso tem pouca influência naquela utilização no perioperatório em dose única em bolos. A variabilidade da absorção e metabolismo, como foi dito, é bastante impactante nos pacientes que utilizam essa substância por via ambulatorial, principalmente por via oral. Apesar da sua lipossolubilidade ser alta, ainda há uma grande variabilidade de velocidade de absorção e o polimorfismo vai atuar alterando o metabolismo, que é representado principalmente pelo citocromo P450, onde duas enzimas principais, a CYP2B6, a principal metabolizadora da metadona, e a CYP3A4, um pouco menos importante, mas também de grande importância, que são as enzimas responsáveis pela sua metabolização. Mas alterações ou nuances genéticas, variações genéticas, podem induzir a apresentação de formas diferentes daquela enzima, que, como eu disse, é a principal metabolizadora da metadona, e algumas formas, como a CYP2B6, são formas de metabolização mais lenta, e aquele paciente que possui essa forma dessa enzima vai apresentar uma possibilidade de manutenção de concentração mais elevada quando submetido a drogas a doses mais elevadas ou por tempo mais prolongado. Enquanto a CYP2B6.4 tem uma metabolização mais rápida, e naquele paciente de uso crônico dessa substância, muitas vezes ele vai necessitar de uma dose maior, devido a essa metabolização rápida que mantém uma concentração sérica mais baixa e não deixando o indivíduo alcançar a concentração alvo, que é em torno de 58 nanogramas por ml, que seria a concentração ideal para uma analgesia satisfatória produzida pela metadona. E, como disse, a dose, em geral, varia de 0,1 a 0,3 miligrama por quilo de peso, que é uma faixa bastante considerável, uma vez que você pode administrar no paciente uma dose até 3 vezes maior do que administra em outros pacientes, observando a resposta e observando o surgimento de efeitos colaterais. Importante a atenção que concentrações acima de 100 nanogramas por ml podem levar à depressão respiratória. A utilização da metadona é feita com várias indicações. Indivíduos que vêm em tratamento de desintoxicação por opioides podem utilizar a metadona no seu esquema terapêutico. Também pode ser utilizada em dor aguda, principalmente no perioperatório, como foi dito anteriormente, administrando principalmente na indução da anestesia, para que haja uma segurança maior, já que, como foi dito, a concentração pico se dá em cerca de 8 minutos, então é o tempo que o paciente está sob a responsabilidade do anestesiologista, normalmente entubado, em respiração mecânica, não teria problema. Mas pode ser administrado também no tratamento da dor aguda no pós-operatório, se o paciente for mantido monitorizado de maneira adequada, principalmente pacientes submetidos a cirurgias muito extensas, cirurgias de coluna, cirurgia cardíaca, que vai ser mantido em UTI sob uma monitorização mais rigorosa. Os pacientes que vêm com dor crônica também podem fazer o uso da metadona, e esses pacientes, como utilizam um esquema terapêutico analgésico intenso, muitas vezes, e com associação de opioides,
normalmente eles apresentam uma sensibilidade reduzida, uma resistência maior aos efeitos colaterais, mas é muito importante ter cuidado, porque a metadona, devido a essa sua possibilidade de metabolização muito lenta, é uma meia-vida extremamente variável, podendo chegar até 60 horas, que o indivíduo pode, eventualmente, principalmente no início do tratamento, apresentar efeitos colaterais importantes. E em 2011, nos Estados Unidos, foi levantada uma estatística onde se mostrava que, naquela época, apesar de a metadona ser responsável por apenas 5% da parcela de utilização de opioides no mercado americano, ou seja, apenas 5% dos pacientes que usavam algum opioide, esse opioide era a metadona, ela era responsável, naquele ano de 2011, por cerca de um terço dos óbitos causados pela utilização de opioide. Então, é preciso ter muito cuidado com a utilização dessa substância. Ela tem muita aplicabilidade em dores nociceptivas, neuroplásticas e até na nociplástica, que é aquela dor crônica que pode aparecer no paciente que não tem, eventualmente, uma alteração anatômica no neurônio que justifica aquela dor neuroplástica no sentido propriamente dito, na definição própria da dor neuroplástica, que normalmente está associado a alguma cronificação por ou desaferientação ou lesão neuronal, entre outros. Então, é importante na escolha da terapêutica, na opção de se utilizar a metadona, conhecer bem o paciente, saber dos seus riscos maiores ou menores, principalmente relacionados ao risco de depressão respiratória, o tipo de cirurgia, se é uma cirurgia de dor mais intensa, uma cirurgia de tempo, uma cirurgia de duração mais prolongada. Então, são situações em que a metadona teria uma ação mais apropriada, principalmente se há o risco de ocorrer cronificação ou intensificação da dor no pós-operatório, a hiperalgesia, que acontece muitas vezes em situações que deixam o paciente em condições de dor, às vezes muito difícil de tratamento. Então, o tipo de cirurgia, a população, não foram todas as populações que foram bem avaliadas e que têm evidência científica para embasamento do uso tranquilo da metadona, e esse vídeo é sobre esse artigo que, como eu disse, é uma discussão sobre a indicação da metadona entrar ou não no protocolo ERAS. Então, a utilização da metadona de maneira rotineira em pacientes que vão ser submetidos a esse guideline, essa logística de atendimento para deixar o paciente rapidamente sem dor, em condições de deambular, em condições de voltar às suas funções digestivas e assim sucessivamente. A metadona tem as suas grandes vantagens e alguns riscos, como vai ser visto posteriormente. Então, paciente de extrema de idade, paciente com comorbidades principalmente relacionadas à parte respiratória, paciente com insuficiência renal ou limitação hepática para metabolização devem ser considerados com bastante cuidado quando da indicação ou da decisão de utilizar metadona ou não. Sempre atentando para, se houver uma indicação importante de utilização, paciente com grande risco de hiperalgesia ou cronificação de dor, que o paciente, então, seja mantido monitorizado de maneira adequada no pós-operatório. O modo de administração também é importante, como foi dito, a absorção por via oral é bastante variável, a utilização venosa, mantendo, então, uma biodisponibilidade mais confiável. Existe também a questão de, muitas vezes, na ampola havia escrito que é para uso intramuscular, mas a gente sabe que vários artigos são publicados mostrando o seu uso intravenoso, e no caso dessas cirurgias de grande duração, grande potencial de dor, é uma forma de a gente conseguir a biodisponibilidade rápida para o seu efeito melhor e com uma
uma perspectiva de, ao fim da cirurgia, a concentração sérica já não está mais tão alta, permitindo a extubação do paciente com mais segurança, ou avaliar, na resposta dos pacientes mais sensíveis, a necessidade ou não de utilizar a naloxona para reversão do efeito depressor respiratório. A utilização dessa substância em cirurgia cardíaca, cirurgia de coluna, cirurgias abdominais, ginecológicas, são muito bem estabelecidas, mas a utilização ambulatorial encontra alguma restrição devido a esses riscos e a uma controvérsia bastante intensa, embora alguns autores aceitem e considerem a utilização da metadona mesmo para cirurgia ambulatorial, desde que seja escolhido o paciente de maneira atenta, de maneira cuidadosa, e a cirurgia também. Então, a dose deve ser baseada sempre no peso ideal, para evitar doses excessivas, e a dose média 0,15 miligramas por quilo de peso, variando de 0,1 a 0,3, como foi dito anteriormente. Os principais desfechos positivos conseguidos com a utilização da metadona visam a melhor analgesia, menor consumo de analgésicos, principalmente os analgésicos opioides, e normalmente leva a uma melhor satisfação do paciente no pós-operatório. E quando se fala do desfecho positivo em relação a menos dor, menos uso de opioide e melhor satisfação, quando a gente fala de menor consumo de analgésicos, e principalmente quando esses analgésicos considerados são os opioides, a gente espera que, embora a metadona tenha um perfil de efeitos colaterais semelhante aos outros opioides, ou seja, depressão respiratória é possível, prurido é possível, náuseas e vômitos são possíveis, na mesma, na mesma intensidade em geral, mas a utilização de drogas, de doses cumulativas no pós-operatório acaba sendo reduzida pelo melhor perfil de analgesia no pós-operatório, quando se usa metadona na indução da anestesia, e a redução desse consumo de opioides no pós-operatório muitas vezes traz os benefícios e é esperado que haja redução de todos esses efeitos colaterais quando se compara a utilização da metadona ou a não utilização da metadona durante a indução da anestesia. Essa publicação é de 2020, de Souza, mostra que, numa revisão sistemática, obviamente, temos aqui uma heterogeneidade bastante considerável, são incluídos vários tipos de cirurgia, mas ele mostra nesse gráfico de floresta aqui, que há uma redução importante do consumo de opioides no pós-operatório quando você utiliza a metadona na indução da anestesia. Em relação à comparação de dor, tanto na dor em repouso quanto na dor em movimento, mas principalmente na dor em movimento, encontra uma grande vantagem na utilização da metadona quando considerada nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, há uma melhor analgesia, tanto quando se compara a dor em repouso, mas principalmente a dor em movimento nas primeiras 24 horas. E isso se mantém nas 24 horas seguintes, ou seja, nas primeiras 48 horas, continua tendo vantagem quando se utiliza a metadona na indução da anestesia. Comparando aqui nas 72 horas, ele também encontrou uma dor menor, scores de dor menores nos grupos no grupo que utilizou a metadona nos diversos trabalhos aqui englobados nessa meta-análise. Em relação ao consumo de opioides, não houve uma diferença expressiva, mas ainda assim houve uma tendência a melhor, a maior vantagem na utilização da metadona. Obviamente, se o paciente teve menos dor, ele necessitou menos de analgésicos no pós-operatório. E em relação a náuseas e vômitos, não houve diferença, ou seja,
é um efeito colateral que estatisticamente foi semelhante utilizando a metadona ou não. Ou seja, a metadona não piora, mas também não reduz as náuseas e vômitos. Aqui, considerando já um trabalho de Machado, professor Joaquim Vieira também, publicaram essa outra revisão sistemática, só comparando aqui, é a mesma revisão sistemática, perdão, comparando a revisão, a satisfação dos pacientes em relação à utilização da metadona, mostrando também que houve, em relação a esse quesito, né, a satisfação do paciente foi muito maior também nos pacientes que receberam metadona. Obviamente, tiveram menos dor, tiveram menos o consumo de opioides, provavelmente tiveram retorno da função digestiva mais rapidamente, não está descrito aqui, mas é uma suposição interessante. E agora sim, nesse outro trabalho publicado por Pontes, ele comparou pacientes de cirurgia bariátrica que utilizaram metadona ou morfina na indução da anestesia para avaliar a qualidade da recuperação do paciente no pós-operatório. Ele utilizou aqui a qualidade recovery 40, ou seja, são 40 questões divididas em diversos grupos de preocupações, onde a dor foi avaliado o conforto do paciente, a independência física, o estado emocional, o suporte psicológico necessário e o resultado final da soma desses critérios. Aqui, por exemplo, em dor, esse número 35, que é maior do que 32 no grupo que recebeu morfina, não significa que ele teve mais dor. Significa que nos 7 critérios englobados na, na avaliação de dor, de uma maneira geral, os scores foram favoráveis. São sete questões que são formuladas, e quanto melhor o resultado daquelas respostas, maior é o score. É o contrário do score de dor, que a gente utiliza quando avalia a intensidade de dor, né? Que seria quanto maior o número, maior a intensidade de dor. Aqui não, aqui quanto mais benéfico foi o desfecho, maior é a pontuação. Então, todos, praticamente, com exceção aqui do suporte psicológico, todos os outros critérios abordados aqui, cada um com um grupo de perguntas, foram superiores no grupo que recebeu a metadona. Tá? Então, publicação de 2021, pacientes de cirurgia bariátrica que receberam ou metadona ou morfina, de acordo com o peso ideal do paciente. Só para detalhar um pouco melhor, então, essas 40 perguntas são distribuídas em 5 grupos. O grupo de conforto físico tem 12 itens, o grupo de estado emocional tem 9 itens, e assim sucessivamente. A dor são 7 itens, e aqueles 7 itens vão sendo respondidos e vão receber cada um deles a nota de 1 a 5. Quanto maior o número, melhor é o desfecho daquele paciente. Aí se soma, quanto maior o resultado, melhor é o desfecho daquele paciente. Aqui foram consideradas outras questões, então foi comparado o tempo de despertar foi mais rápido com a metadona, a duração na recuperação foi menor, estatisticamente significativo com a metadona, menos náuseas e vômitos, necessidade de oxigênio com a metadona foi menor. Então, foram vários os critérios que foram abordados. O consumo de morfina para tratamento de dor foi menor. Então, o grupo metadona ele apresentou vantagens nesse estudo, um estudo, um ensaio clínico randomizado, que abordou quase 140 pacientes distribuídos nesses 2 grupos aqui.
Em relação à avaliação em 3 tempos diferentes foram realizados aqui. Então, a gente vê aqui, ó, tempo 1 foi logo depois da cirurgia, tempo 2 no dia seguinte, tempo 3 na noite do dia seguinte. Então, foram feitas avaliações e comparadas os desfechos aqui em relação à metadona. A quantidade de morfina foi bastante menor que a quantidade de morfina necessária no pós-operatório foi bem menor, né, do que no grupo de morfina, e houve vantagem em praticamente todos os quesitos, em relação à retenção urinária, prurido, vômito, náuseas, etc. Então, mostrando que a metadona ela tem um lugar bastante importante no tratamento de pacientes que vão, na prevenção de dor de pacientes que vão ser submetidos a cirurgias com grande potencial de dor. Nesse outro trabalho, aqui publicado por Glenn em 2020, ele fez, foi publicado na Anesthesiology, ele comparou em cirurgia cardíaca e em cirurgia de coluna. Na cirurgia cardíaca, os pacientes receberam ou metadona ou fentanil, e na cirurgia de coluna eles receberam ou hidromorfona ou metadona. E foi feita a avaliação de score de dor, consumo de analgésicos, depois de 1 mês, depois de 3 meses, 6 meses e 12 meses depois da cirurgia. E foi visto que embora os resultados foram semelhantes depois de 1 mês, depois de 6 e 12 meses, mas praticamente todas as avaliações foram favoráveis à metadona no tempo de 3 meses nos pacientes que foram submetidos à cirurgia de coluna. Então, 3 meses, até 3 meses depois, ainda havia uma diferença significativa, né, de desfecho favorável à metadona. E nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, houve semelhança em quase todos os quesitos, mas houve vantagem da metadona na avaliação de 1 mês, em quase todos aqueles parâmetros avaliados lá, mostrando que a utilização de metadona teve uma vantagem bastante expressiva e por um tempo bastante prolongado. Na cirurgia cardíaca, até 1 mês depois, e na cirurgia de coluna, até 3 meses depois. Então, aqui ele mostrando o consumo de analgésico, também favorecendo mostrando que a metadona teve desfecho mais favorável, que não foi tão intenso assim como os scores de dor, mas apresentou também na verdade, aqui uma semelhança no consumo de analgésicos. Então, a nível de dor crônica, os dois, ele avaliou duas populações no mesmo trabalho, cirurgia cardíaca e cirurgia de coluna, mostrando que a metadona consegue oferecer alguma vantagem por um tempo bastante prolongado. Os efeitos colaterais da metadona, como foi dito, podem cursar com náuseas e vômitos, prurido, ílio, pode acontecer, mas esse ílio ele tende a ser reduzido com o tempo, já que não vai haver repetição da dose ou não vai haver uso maior de analgésicos, principalmente dos analgésicos opioides no pós-operatório. Então, com a redução do analgésico opioide no pós-operatório, alguns pacientes vão se beneficiar pela redução do tempo de ilho com o retorno da eliminação de fluidos. A sedação é um efeito colateral que pode acontecer e geralmente acontece com a metadona, mais previsível e mais esperado, mais notado nos pacientes submetidos a cirurgias que têm duração um pouco menor, 1 hora e meia, 2 horas. Depois ele já não tem mais essa sedação tão expressiva na comparação com outras técnicas de anestesia geral. Pode apresentar depressão respiratória, que é mais notada em pacientes idosos, pacientes com reserva fisiológica reduzida, principalmente comprometimento do sistema nervoso central,
e em cirurgias mais curtas, mas que devem ser controladas, e naqueles pacientes que demoram a apresentar retorno da função respiratória, o uso da naloxona pode acelerar essa resposta e deixar o paciente em condições de alta para o setor de maneira mais rápida. A metadona, ela não costuma atrasar o tempo de despertar de maneira significativa, né, e estatisticamente é semelhante o tempo de despertar e o tempo de alta hospitalar, na maioria dos casos em que se analisou a metadona comparando com outras técnicas. Um efeito colateral mais preocupante ou tão preocupante quanto a depressão respiratória, mais preocupante que os anteriores, é a possibilidade de apresentar alargamento do intervalo QT, que pode ser uma preocupação em pacientes que podem desenvolver a arritmia de torsade puã, taquicardia polimórfica, taquicardia ventricular polimórfica, que pode ser bastante desastrosa, mas em clínica observa-se muito raramente essa complicação, e ela deve ser base para uma avaliação mais adequada do paciente, porque o risco do alargamento do intervalo QT ele acaba sendo mais intenso no paciente que já apresenta algum grau de alargamento do intervalo, e principalmente nos pacientes que vêm recebendo ou que vão receber na cirurgia drogas como fentanil, droperidol, ondansetrona, e drogas que têm outras drogas quaisquer que tenham esse potencial de levar ao alargamento do intervalo QT. Também a síndrome serotoninérgica é uma possibilidade, já que, como falamos no começo da apresentação, a metadona ela inibe a recaptação de serotonina. Então, isso pode levar, principalmente na associação com drogas que apresentam esse mesmo mecanismo de ação, a síndrome serotoninérgica, que pode ser bastante desastrosa, levando a hipertermia, hipotensão, arritmia e alterações hemodinâmicas importantes. E essa síndrome serotoninérgica, então, ela deve ser base de preocupação em pacientes que venham em uso ou que, eventualmente, possam receber ou tramadol ou antidepressivos, como a venlafaxina, desvenlafaxina, a duloxetina, levonilnaciprano e a vortioxetina. Então, essas drogas que também levam ao alargamento, à diminuição da recaptação da serotonina, podem levar, por interação medicamentosa e adição de efeito semelhante, a maior risco de síndrome serotoninérgica. Os efeitos colaterais, embora os mais graves sejam extremamente raros, como eu disse anteriormente, levaram a grande problema nos Estados Unidos, quando, em 2011, 5% dos pacientes recebiam opioide na forma de metadona. Então, era uma proporção muito pequena naquela população geral que recebia opioide. Quem recebia metadona era só 5%, mas um terço dos óbitos relacionados a opioide eram por causa da metadona, o que levou a uma grande preocupação e abandono em algumas instituições da utilização da metadona, principalmente para uso crônico, uso ambulatorial de maneira mantida. E para avaliar adequadamente os riscos da metadona, é importante conhecer o paciente, isso passa por algumas preocupações. A realização do eletrocardiograma, como eu disse, para avaliação do intervalo QT. É importante atentar para o fato de que a hipopotassemia e a hipomagnesemia aumentam o risco do aumento do intervalo QT e, consequentemente, da apresentação do ritmo de torsade puã,
A depressão respiratória é uma preocupação e a população a receber a metadona deve ser uma população mais rígida e, se por acaso não o for, que fiquem monitorizados no pós-operatório de maneira adequada, por tempo adequado. A sedação é uma possibilidade, nem sempre um efeito indesejado, mas que no pós-operatório merece uma atenção mais específica. É preciso, então, ter uma estratégia de recuperação para o paciente que vai receber metadona, para que ele tenha os benefícios, mas que não sejam submetidos aos riscos sem uma proteção adequada. A preocupação com a síndrome serotoninérgica e as interações, como foi mencionado anteriormente. Então, na abordagem e na discussão sobre se vamos colocar ou se vai ser sugerido a metadona entrar de maneira regular no protocolo ERAS, deve passar por uma análise bastante detalhada em relação aos prós e contras da utilização da metadona de maneira adequada. E aí ele traz aqui no artigo que as grandes vantagens do uso da metadona são, primeiro, o seu mecanismo de ação multimodal, né? Tem uma ação no receptor e tem uma ação antagonista no receptor NMDA, diminui a recaptação de serotonina e de noradrenalina, o que pode ser benéfico para algumas populações especiais. Tem uma farmacocinética que tem vantagens e desvantagens, ela mantém o efeito analgésico por um tempo bastante prolongado, como foi visto pelos trabalhos já publicados, mas que também podem gerar uma maior duração de risco de apresentação de alguns efeitos colaterais, mas as características farmacocinéticas são extremamente vantajosas para pacientes que vão ser submetidos a cirurgias com potencial de dor no pós-operatório. Você quer reduzir o consumo de analgésicos para reduzir os seus efeitos colaterais, para o paciente para andar mais rapidamente, sem dor, mobilizar diafragma de maneira mais intensa, para evitar atelectasia, andar o paciente mais rapidamente para evitar fenômenos tromboembólicos, e assim sucessivamente. Ela tem uma analgesia superior à maioria dos outros agentes analgésicos e alguns opioides, principalmente quando se pensa no pós-operatório. Então, ela vai atenuar a dor no pós-operatório, o consumo de analgésico, e não vai apresentar um perfil de efeitos colaterais e riscos muito diferente dos outros agentes opioides. Agora, contra tem, como foi dito, o próprio modelo farmacocinético, que é bastante variável, tanto no seu tempo de ação, quanto na sua possibilidade de capacidade de metabolização, devido às, alterações genéticas, do polimorfismo genético, que pode alterar a capacidade de metabolização, tanto para mais quanto para menos. Os efeitos adversos são possíveis, mas são comuns a outros opioides também. E nos pacientes que têm perfil diferente daquela população que já foi testada em relação à metadona, não tem evidência para se afirmar segurança ou não. O paciente que neonato, ou paciente muito idoso, mas seguramente gera uma preocupação maior em pacientes que têm história de apneia do sono, paciente com insuficiência renal, paciente com insuficiência hepática, e naquela população de pacientes que vai ser submetida à cirurgia ambulatorial, pelo tempo de risco que pode ser aumentado em alguns pacientes que podem demorar mais a voltar ao seu padrão prévio de ventilação e despertar, que em algum paciente pode apresentar um tempo mais prolongado. O trabalho cita o impacto negativo em relação
custo-efetividade. Isso aí eu fiz um levantamento do preço da metadona e da morfina, por exemplo. A morfina é uma ampola custa em torno de R$ 6, enquanto a metadona custa em torno de R$ 9, nove e poucos reais. Então, dependendo das vantagens das vantagens que vão surgir no pós-operatório pelo uso da metadona, essa pequena diferença no valor de drogas que já são de preço bastante reduzido podem levar a grandes vantagens pela diminuição do consumo de outras coisas, outros analgésicos, oxigênio, etc. Então, fica aqui a discussão dos prós e contras da inclusão da metadona no protocolo ERAS. Espero que tenham gostado da apresentação do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e quem gostou, compartilhe, dê o like.